A paz do Senhor Jesus, estamos na lição de número 6. Lição de número 6, que será ministrada dia 8 de fevereiro, dependendo o dia que você estiver vendo essa lição. Então, é a lição de número 6. E o tema da lição é o Filho como o Verbo de Deus. O Filho como o Verbo de Deus. Vamos direto para o texto áureo que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Estamos aqui, temos a verdade prática que vai dizer: Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Vamos, antes de ler a leitura bíblica em classe, trazer aqui para vocês os objetivos da lição. Primeiro é explicar a pré-existência e a divindade do Verbo. Se você está nos acompanhando nas outras lições, então deve lembrar que nós sempre estamos falando da pré-existência de Jesus Cristo. Jesus Cristo já era Filho de Deus antes de nascer. Ele já existia antes de todas as coisas. Vamos mostrar ainda a atuação do Verbo na criação e como o Verbo é fonte de vida e fonte de luz. Já falamos também que Jesus Cristo tem vida em si mesmo. Ele é da mesma essência do Pai. 3. Ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai. Então, focar aqui que, como Deus é Espírito, Jesus Cristo manifesta, revela quem é Deus. Você olha para Jesus Cristo, você vê Deus. Essa é a ideia. Por que é interessante hoje falar desses assuntos que parecem ser repetidos? Porque isso vai fixar em nossa mente. E além do mais, hoje estamos falando diretamente do Filho de Deus, ou do Filho como um Verbo de Deus. E tem algumas doutrinas que serão também doutrinas heréticas, que serão também faladas aqui nesse vídeo, né? Refutadas nesse vídeo. O texto, leitura bíblica em classe, né? O texto escolhido, está em João capítulo 1, do versículo 1 ao 5 e o versículo 14. Então, só para entender isso aqui, João capítulo 1, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1, tracinho, até o versículo 5. Depois tem uma vírgula, 14. Pula para o versículo 14. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Já partindo aqui para a introdução, a palavra-chave está no centro da sua tela, é verbo. Então, a palavra-chave, verbo, a palavra. A introdução, o comentarista vai dizer: o apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito. Quando ele fala que viu a glória do Deus, do Filho unigênito, a glória de Deus do Filho unigênito, ele está deixando bem claro que
Vimos, né, em lições passadas que os apóstolos, 3 deles, viram a transfiguração de Jesus no monte, eles viram os milagres de Jesus Cristo e eles viram Deus encarnado no meio deles. E quando fala que é o Filho a glória do Deus unigênito ou do Filho unigênito, está deixando bem claro que é o único Filho de Deus com a mesma essência de Deus. Somos filhos de Deus, mas não com a mesma essência de Deus. O invisível tornou-se visível. O eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Quando ele fala que o invisível tornou-se visível, então o Deus invisível, Deus Pai, quando Jesus Cristo manifesta em carne, ele está mostrando a Trindade, ele está mostrando o Deus Pai também. Então, o invisível, Deus Pai, torna-se visível. Até Jesus Cristo vir, tanto Jesus quanto Deus Pai, eram todos invisíveis porque eram apenas espíritos. Quando Jesus Cristo encarna, então agora ele passa a ter um corpo também físico. O eterno entrou no tempo, ou seja, Deus existe antes da eternidade. Então agora Jesus Cristo nasce como homem e como Deus ao mesmo tempo. Ou um espírito que não tinha tempo, que não tinha início, que não tem fim, agora passa a ter um corpo também. Ele entrou na eternidade. Ele vai dizer aqui, insondável foi manifesto, o visível tornou-se visível, o eterno entrou no tempo. Então ele passa a ter um tempo. Jesus Cristo teve tempo de ser gerado, de nascer, de crescer, de ministério, porque agora o eterno entrou no tempo. Isso é interessante. Eu já devo ter falado sobre tempo aqui com você e falaremos em outras oportunidades. E o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Aquele que você, agora Jesus Cristo aparece, você pode tocar, você pode ver, você pode conversar, ou podia na época em que ele estava andando com os discípulos aqui nessa terra. Vamos agora aqui para o ponto 1, tópico 1.1, o verbo como Deus eterno, o verbo pré-existente. No livro de João, vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Algumas lições, algumas bíblias, vai dizer que era a palavra, e como o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, então utilizou-se palavras gregas para explicar o que o João estava dizendo. Vamos só prosseguir aqui. Então João trata aqui o início do livro de João, o início do seu livro, como uma preparação. Tá? É diferente de uma introdução. Ele está preparando para entendermos o livro. Chamou aqui de hino logos. No princípio, vai dizer que trata-se, lembra-se, tem uma ideia do início do livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, começa com a expressão que lembra o início do livro de Gênesis. Aqui na parte de amarelo para você, está dizendo assim, estou marcando aqui. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário, João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno. Existia naquela época já algumas ideias sobre como surgiu as coisas, o início das coisas. Então os gregos tinham algum tipo de visão,
outras religiões tinham, né, ideias diferentes, mas o apóstolo João já traz que foi Deus que fez. Ele já resume o assunto. O último parágrafo do tópico 1.1 vai dizer assim: Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai, desde o princípio, de acordo com Colossenses 1,17. Já falamos sobre isso aqui. Jesus Cristo nasceu em Belém. A partir daquele tempo, ele torna-se filho do homem, mas filho de Deus ele já era, desde antes de existir tempo, desde antes da eternidade. O ponto 2 do tópico 1, o verbo como pessoa distinta. No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus. Quando o texto fala que o verbo estava com Deus, então mostra que o Deus Pai é um e o verbo é outra, não é o mesmo. O verbo estava, mas ele era. Era porque é da mesma essência. Mas quando diz que estava, está dizendo que são pessoas diferentes, são distintos. Aqui está mais uma defesa da Trindade, de pessoas diferentes, tá? E comunhão pessoal e eterna entre o verbo, no caso, o Filho e o Pai. No caso, Deus Pai e o Verbo e a Palavra. Está dizendo que existe uma comunhão pessoal. O Verbo era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então vemos aqui que estavam juntos, face a face, trabalhando junto, relacionando, mas não é a mesma pessoa que mudou. Por exemplo, igual algumas religiões aí, me parece que o unitarismo vai dizer, não é religiões, né, doutrinas, que são pessoas que começou a viver com nomes diferentes. Antes era como Deus Pai, depois passou a ser Deus Filho e hoje é Deus Espírito Santo. Não, são pessoas distintas, com a mesma essência. Só para resumir aqui, nessa lição tem essa ideia aqui. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal, os gnósticos no ser intermediário, João apresenta o Logos. Tá? Então vamos lá. Os gregos pensavam em um princípio que não era pessoa, que não era pessoal. Aqui mostrou os gnósticos, eles já viam alguém que era meio que um Deus intermediário. Como você vai ver hoje, por exemplo, as testemunhas de Jeová vê Jesus como um Deus meio fraco, tipo assim. Mas João traz a ideia de que Jesus é de fato Deus. A última parte aqui do ponto 2 vai dizer: não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. Você pode conferir isso em João capítulo 1, versículo 2 e em João capítulo 17, versículo 5. Então o comentarista está aqui focando, enfatizando que não são a mesma pessoa. Não é que no princípio era Deus Pai no Antigo Testamento, que passou a chamar depois Deus Filho Jesus no Novo, e que depois do arrebatamento passou a ser o Espírito Santo vivendo em nós. Não, são várias pessoas, as três pessoas, né? Várias são as três: Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre existiram. Aprendemos, no caso, que o Jesus Cristo procede do Pai, é gerado do Pai com a mesma essência, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Falaremos mais sobre isso em outras oportunidades. Vemos aqui, o Verbo é como o Pai, é eterno. Está em João capítulo 1, versículo 2, mostra a eternidade de Jesus Cristo, a eternidade da palavra, a eternidade do Verbo. Entenda que aqui João, a palavra de Deus, está tratando Verbo, palavra e Jesus como a mesma pessoa, beleza?
O Verbo era Deus. Ensina que Jesus é da mesma substância do Pai. Isso é, Deus em sua totalidade. Na lição passada eu falei que Jesus Cristo tinha vida em si mesmo. Ele tinha vida nele mesmo. Então, ele é da mesma essência do Pai. Mesmo sendo gerado do Pai, é Deus como o Pai. E a partir de quando? É eterno, porque o tempo é nosso. O tempo é partir de coisas perecíveis. Deus criou o tempo para nós, mas não está preso ao tempo. Sinopse, né? O resumo desse tópico. Sinopse 1. O Verbo é eterno, distinto do Pai e da mesma essência divina, plenamente. Então aqui é as três coisas que estudamos nesse tópico. Primeiro, o Verbo é eterno. Jesus Cristo é eterno. Distinto do Pai. Distinto do Pai porque era outra pessoa. Ele estava com Deus mesmo sendo Deus. E da mesma essência. É da mesma essência porque tem vida nele mesmo, é a luz, ele tem a mesma natureza. É plenamente Deus. É a conclusão que chegamos, que o Verbo, que a palavra, que Jesus Cristo é Deus, tá bom? Vamos prosseguir agora aqui para o ponto 2 aqui, para o tópico 2. O Verbo como Criador. Agente da criação. A expressão criou traduz a palavra hebraica barã, que um termo reservado à atividade criadora de Deus. Está em Gênesis capítulo 1, no versículo 21 e 27. Quando o texto bíblico vai dizer criou Deus, esse criou é bará, uns falam bará, outros barã, mas esse termo, essa palavrinha bará, ela está dizendo que Deus criou a partir do nada. Quando nós criamos alguma coisa, nós estamos criando a partir de algo que já existe. Eu pego um lápis, um pincel e pinto uma tela, desenho. Eu já tenho uma tela, a tela já existia, a tela foi feita de coisas que já existiam antes, a tinta já existe. Eu só estou fazendo um desenho a partir de coisas que já existem. Deus criou a partir do nada. Então o termo aqui, bará, do hebraico, é criar a partir do nada. Me parece que o comentarista vai comentar mais à frente, em latim, ex nihilo, né? Poderemos ver isso mais à frente. Está aqui, ó, marcando para a sua tela aí, ó. Ex nihilo, Hebreus 11:3. Então é criar do nada, só que esse ex nihilo aqui é uma ideia mais do latim. No hebraico é bará, criar do nada. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento, então você verá isso aqui em Salmo 33:6, Isaías 45:12, Neemias 9:6, no Novo Testamento também, Atos 17:24, Romanos 1:20, Apocalipse 4:11, verá também a doutrina do Deus Criador, Jesus o Criador. Isso mostra que Deus é Criador tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Último parágrafo, a última frase, do ponto 1 do tópico 2 vai dizer assim: a criação é obra exclusiva de Deus. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo, de acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 2. A criação, então, é obra exclusiva de Deus. Nada surgiu do nada. Não existe essa ideia de que, como surgiu o mundo? Surgiu do nada. Não existe nada surgir do nada. Deus criou todas as coisas. Algumas coisas, elas podem até, uma coisa pode, de alguma forma, produzir outra. Sei lá, você pega um tronco podre, por exemplo, e deixa ele ali,
ele vai gerar um cogumelo, alguma coisa do tipo, um fungo, mas na verdade tudo surgiu a partir do que Deus criou, beleza? Nós vemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, gerando vida ali. Fonte da vida. Nele estava a vida. João capítulo 1, versículo 4. Quando eu falo João é Evangelho, vai dizer que nele estava a vida, referindo-se ao Verbo eterno, Jesus Cristo. Esta é a declaração, revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda a forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. João capítulo 3, versículo 33. Vai dizer que quem crê no Filho tem a vida eterna. Então tudo que existe, tudo que tem vida, surgiu a partir do Verbo, surgiu a partir de Jesus. Jesus é a geração da vida. Jesus Cristo é que gerou toda a forma de vida nessa terra, tá? Mesmo que tudo que existe e é vivo não foi feito pelas mãos de Deus como ser humano, mas nós entendemos que pela palavra de Deus foi acontecendo, foi surgindo a palavra criadora, o Verbo. Gente, mais à frente falaremos mais sobre isso, sobre a palavra criadora, né? Pela sua palavra, haja luz, haja isso, e a palavra era o próprio Deus, beleza? Mas por enquanto vamos ficar aqui para não trazer muita informação antes da hora. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Sim, porque ele tem vida nele mesmo. Já falei que Deus, de acordo com a Bíblia, ressuscitou Jesus. Em outras passagens, Jesus ressuscitou dos mortos, ele mesmo ressuscitou. E em algumas passagens vai dizer que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Então, é a mesma pessoa. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5,26, essas verdades afirmam que a vida eterna é imutável, que está no Pai, está igualmente no Filho. É a mesma essência. Então aqui, mais uma vez, o comentarista está enfatizando que Jesus tem vida igual ao Pai, vida nele mesmo. Jesus Cristo não morre, só expirou na cruz no momento certo. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e se rendeu, expirou, né? O espírito saiu do corpo, então naquele momento ele se entregou. Mas Jesus Cristo não poderia morrer porque ele tem vida nele mesmo. Terceiro, aqui vai dizer que a luz dos homens, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então os homens não compreenderam, não entenderam Jesus Cristo quando ele veio. Os homens que eu falo, alguns dos religiosos da época, mas, e é claro que outros aceitaram. Jesus tinha os seus seguidores, é tanto que o Evangelho continuou a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Mas vemos aqui que o homem sem Deus, ele está sem luz, e ele não compreende. Então a luz veio para resplandecer, para iluminar as trevas, mas eles não entenderam que Jesus Cristo tinha chegado, que o Messias estava ali. E ainda hoje, muitas pessoas estão em trevas e não querem a luz do Evangelho, a palavra de Deus. O comentarista vai dizer que Jesus Cristo não é apenas uma luz, mas ele possui, ele não é apenas uma lâmpada, vamos dizer assim, eu vou resumir aqui, mas ele tem luz própria. Aqui de amarelo vai dizer assim: ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Jesus Cristo é a fonte geradora de tudo. É interessante como assim existia luz, porque acendo uma lâmpada hoje e eu vejo a lâmpada LED, por exemplo, nem lâmpada é e produz luz. Mas e do nada, Deus criou a luz. Para quem? Para nós, porque Deus enxerga no escuro. É interessante
Mas a luz aqui é uma metáfora para falar de revelação, de entendimento. Vamos prosseguir aqui. As trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Romanos 13 e 12. Então, antes de Jesus Cristo vir aqui, lá no Antigo Testamento, o próprio escritor dos Hebreus vai dizer que as coisas passadas são sombras, mas agora vemos Jesus Cristo como a luz que dissipa, que não tem variação, que não tem sombra. Jesus Cristo revelou todo o plano em si mesmo, como um sacerdote por excelência, né? Na verdade, sumo sacerdote. Vemos aqui no sinopse 2, finalizando o tópico 2, como Criador, o Verbo é fonte de vida e luz. Então Jesus Cristo, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, então, é a luz, é a fonte geradora de vida. E nenhuma força de trevas pode prevalecer contra ele. Então, assim, não tem como se apagar a luz de Jesus Cristo. Ele é a luz, tá? Uma lâmpada eu apago, eu desenrosco uma lâmpada do bocal, né, da boquilha, do bocal, então acontece que ela apaga, fica uma lâmpada sem luz, mas Jesus Cristo é a luz, tá? Ele é o gerador e ele é a luz ao mesmo tempo. Vamos prosseguir aqui para o tópico 3, revelação do Verbo, né? O Verbo como revelação do Pai. O tópico 3 está aqui na sua tela, olha aí. O Verbo como revelação do Pai. Prosseguindo aqui, vai dizer que essa verdade afirma que a vida eterna é imutável, que está no Pai, está igualmente no Filho. Já falamos sobre isso aqui, que tanto a vida eterna que está no Pai, está no Filho, porque são da mesma essência. Jesus é Deus tanto quanto o Pai. O Verbo tornou-se homem, sem deixar de ser Deus. Filipenses 2, do versículo 6 ao 8, vai mostrar isso aqui, e já entendemos essa ideia de que Jesus Cristo é gerado no ventre de Maria. Nasce como homem, mas Deus nascendo como homem. Isso é um milagre, isso é um entendimento. Jesus Cristo aqui nessa terra, ele era Deus andando na terra, mesmo antes de ressuscitar, beleza? O termo grego eskenosen, habitou, ou seja, quando vai dizer habitou eskenosen, vai dizer que Deus armou a sua tenda. É uma linguagem que vai lembrar do tabernáculo. Está em Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés insiste com Deus para ir com eles, então Deus manda fazer ali o tabernáculo, porque era a representação da presença de Deus ali com eles, o tabernáculo. Agora, o tabernáculo armou a sua tenda, ou seja, Deus veio, né? Antigamente, o tabernáculo era a presença de Deus no meio do povo no Antigo Testamento. Agora, o próprio Deus veio. Nós somos agora o tabernáculo. Jesus Cristo veio a essa terra, então Deus estava nessa terra. Quando ele ressuscita e manda o Espírito Santo, então agora o tabernáculo somos nós. Deus habita dentro de nós. Espero que você esteja entendendo e se alimentando e sentindo a alegria da palavra de Deus quando eu falo do tabernáculo do Antigo Testamento, de Deus habitando sem tabernáculo no Novo Testamento, nos Evangelhos, e de nesse momento nós sermos o tabernáculo. Deus habita em nós. Ele é o Emanuel, o Deus conosco.
de acordo com Mateus 1:23. A palavra Emanuel significa exatamente Deus conosco. Então, quando eu falo Emanuel, estou dizendo Deus conosco, o tabernáculo conosco, dentro de nós. Ponto 2 do tópico 3 vai dizer a plenitude da graça e da verdade. Então, ele é a plenitude de quê? Plenitude da graça e da verdade. João vai deixar bem claro isso aqui, porque, deixa eu tentar resumir isso aqui. No Antigo Testamento, lembra quando Moisés subiu ao monte e ele desceu e o rosto de Moisés brilhava e ele precisou de colocar um véu no rosto porque a glória de Deus era manifesta ali, refletia, e o povo de Israel não aguentava, não podia olhar para o rosto de Moisés porque estava brilhando. E com o passar do tempo, esse brilho foi perdendo. Mas Jesus Cristo agora se manifesta não como Moisés que trouxe ali a glória transitória. Jesus Cristo se manifesta como a glória eterna. Jesus Cristo, no Antigo Testamento, Deus deu a lei para Moisés. A lei escrita com o dedo de Deus. Deus ditou para Moisés o que ele queria. Mas aqui no Novo Testamento, Jesus Cristo é a própria verdade. Por isso ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus Cristo veio em plena graça e em plena verdade. Parece que o comentarista está tentando dizer também que o fato de manifestar aqui a plenitude de graça, nós vimos, poderia também ser uma referência da transfiguração no monte onde Jesus Cristo transfigurou, que eu falei na aula passada, mas a ideia principal é que Jesus Cristo veio para ser melhor do que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. A glória da antiga aliança e a glória da nova aliança. A glória no ministério de Moisés e a glória no novo ministério, na nova aliança, no evangelho de Jesus Cristo. Vamos ver aqui? Porém, enquanto a glória da antiga aliança se manifestava parcialmente em Cristo, ela se mostra plenamente. Já falei isso aqui então. A glória da antiga aliança era parcial. O rosto de Moisés apenas refletia, mas Jesus Cristo é a própria luz. Diferente da lei de Moisés, vai mostrar aqui que ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. Já falei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que Jesus Cristo disse. Então ele é plenitude de verdade. No número 3, para finalizar aqui o tópico 3, o revelador do Deus invisível. Já falamos isso aqui diversas vezes, né? E não estou chateado com isso, pelo contrário, eu gosto disso porque isso vai fixando em nossa mente. Deus revela ao Pai. O texto aqui vai dizer, João 1:18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quando fala que Deus nunca foi visto por ninguém, quando estudamos Deus, angelologia ou até mesmo a doutrina de Deus, aprendemos que Deus se manifesta do jeito que ele quiser se manifestar. É uma teofania, mas não tem corpo, é espírito. Então, Deus Pai realmente não foi visto por ninguém e não tem como ver, porque é espírito. Mas ele se manifestou através de Jesus. Hoje vemos Deus através de Jesus, né? Ou veremos quando formos ressuscitados ou arrebatados. Deus invisível é inacessível. Então, Deus realmente é inacessível, não tem como ver Deus, mas é igual quando você vê, mas o profeta Isaías viu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Sim, ele teve uma visão, mas ele não viu de verdade, assim, ele teve uma visão tão séria que ele teve medo de morrer, né? Mas ver Deus, que é espírito, Deus se manifestou para ele, como quis manifestar, tá bom? Guarda essa informação que trabalharemos sobre ela no futuro. A expressão Deus unigênito vai dizer que significa literalmente o Deus
único gerado. Eu já falei isso aqui para você antes, né? Eu esqueci que teria que falar aqui de novo. Mas, então, unigênito é o Deus único gerado. É o Filho único gerado, o Filho unigênito. É o Filho único gerado por Deus. Não tem outro filho gerado por Deus. Os anjos não são gerados. Os anjos são criados. O homem não é gerado. O homem é criado. Jesus Cristo é o único Filho unigênito, o único Filho gerado. Às vezes passa na sua cabeça aquela dúvida, como assim Jesus é Deus? Mas a Bíblia deixa bem claro, ele é unigênito. Ele é gerado, está escrito lá, e às vezes não entendemos isso. A eternidade é a plena divindade do Filho, porque Jesus Cristo é eterno e Jesus Cristo é eterno. A eternidade, deixa eu ler aqui, ó. Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Qual que é a declaração que afirma que Jesus Cristo é eterno e é Deus? O fato dele ser unigênito. Isso mostra que ele é eterno e que ele é Deus. Sinopse 3 vai dizer: Verbo encarnado revela de forma plena o Pai. Então, agora mostrou tudo. Antigo Testamento, a presença de Deus representada pelo tabernáculo. Novo Testamento, Evangelho, Jesus nessa terra. Depois da ressurreição, dentro de nós. Manifestando tanto graça quanto verdade. Ele veio revelando toda a graça de Deus e a própria verdade. Aqui já não é mais um evangelho escrito, mas é o evangelho falado, vivido, o próprio Deus. Conclusão: a encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã. Como a lição não falou disso, deixa eu explicar para você uma coisa aqui. Vamos lá. Encarnação de Jesus Cristo é Deus sendo encarnado, nascendo como homem. Isso é encarnação, tá? Doutrina da reencarnação é uma doutrina de que as pessoas ficam voltando para viver novamente, reencarnando. Jesus Cristo encarnou uma única vez e ressuscitou. Nós vamos morrer e ressuscitar. A reencarnação não é bíblica. Então, quando eu falo de encarnação do Verbo, não confunda com reencarnação. Reencarnação é outra coisa. Nós cristãos vamos morrer e vamos ressuscitar. Ressurreição não é reencarnação, beleza? Jesus Cristo encarnou porque Deus Espírito não tinha carne, mas ele vem agora e encarna, ressuscita. Não vai encarnar novamente, não vai reencarnar de novo. É único, tá bom? Conhecer a Cristo e conhecer o próprio Deus é proclamar essa verdade, é tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Vou deixar na tela de vocês aí o conteúdo revisado, né, o questionário com as perguntas e respostas. Essas 5 perguntas resume aquilo que aprendemos na lição, tá bom? Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até a próxima, se Deus assim o permitir.